o corpo de uma mulher deixa de ser só dela? Oi, eu sou a Carol Areias e esse é o Repare na Bagunça, um podcast para a gente conversar sobre a bagunça da vida adulta com um pouco mais de curiosidade e um pouco menos de culpa. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre como as pessoas acham que o corpo feminino é público, que elas podem opinar sobre os nossos corpos e como elas fazem isso de uma maneira automática e muitas vezes sem nenhum tipo de autocrítica. Eu tive a ideia desse podcast porque há algumas semanas atrás eu estava saindo da academia de top e bermuda e resolvi entrar numa loja de produtos naturais para comprar um chá de gengibre. Então eu pedi o chá, a atendente me deu o que eu tinha solicitado. E em seguida eu tive a ideia também de comprar alguns chocolates, porque eu sou formiguinha, eu gosto de comer ali um chocolatinho depois do almoço. E, para minha surpresa, a resposta da atendente foi que aquele chocolate tinha muito açúcar, então para emagrecimento ele não era bom. E na hora eu fui pega de surpresa, porque eu não estava esperando esse tipo de comentário. Eu pensei, tipo, a primeira coisa que me veio na cabeça é, mas quem disse que eu estou buscando emagrecer? E aquilo dali ficou no na minha mente. Eu fiquei me questionando o motivo do porquê que a atendente trouxe esse questionamento do emagrecimento. Foi pela roupa de academia? Foi pelo chá de gengibre? Foi pelo chocolate? Foi pelo contexto da situação que ela olhou e deduziu que seria para emagrecimento? E por que que isso ficou na minha cabeça? Não foi pela atitude da atendente em si, não é a atendente. Essa situação me trouxe um questionamento de como as pessoas projetam expectativas, principalmente corporais, na gente. Nesse dia foi a questão do emagrecimento, mas durante toda uma vida, nós mulheres ouvimos outras pessoas comentando sobre os nossos corpos. A gente é muito magra, a gente é muito gorda, quando é que você vai pintar o cabelo? Se você tiver com cabelos brancos aparentes, tá com muita olheira, é desleixada, não está se cuidando. Esses questionamentos, eles vão aparecendo na nossa vida enquanto mulher desde muito cedo. E essa situação da atendente me fez trazer esse questionamento de volta. E aí eu vou compartilhar uma história pessoal também para ilustrar um contexto mais geral, que era quando eu tinha 12 anos, eu era muito magrinha. E eu lembro de sofrer bullying na escola por conta do meu peso. Eu devia ter ali 45 quilos mais ou menos aos 12 anos. E eu lembro que tinha uma menina na minha sala de aula que era gorda e ela me apelidou de salsicha por ser magra. Obviamente, aquela situação, né, com 12 anos de idade, me incomodava muito. Eu não me achava particularmente muito magra, mas eu lembro de que a característica física de ser magra passou a ser um problema, ao meu ver, por conta dos comentários dos outros. Porque primeiro foi o bullying na escola. E à medida que eu fui crescendo, 13, 14, 15, 16 anos, eu continuei magrinha, então eu continuei ouvindo de muitas pessoas que eu era muito magra. Então, assim, eu lembro também de levar isso para terapia e de conversar com a psicóloga sobre isso e externalizar para ela que quando eu me olhava no espelho, eu não achava que ser magra era um problema. O que me incomodava eram os comentários desnecessários das pessoas sobre isso. Então, como eu ouvi aquilo constantemente, foi um comentário que passou a me irritar. Quando eu me tornei adulta, uma mulher adulta, eu passei a ganhar peso. A partir do momento que eu passei a tomar um anticoncepcional que me engordou 12 quilos. E eu lembro exatamente da sensação de ter ganhado esses 12 quilos e pensar: nossa, agora as pessoas vão parar de me encher o saco. Agora elas vão parar de falar que eu sou magra. E eu lembro que aí aconteceu exatamente o oposto. Eu comecei a ouvir dos outros que agora eu estava gorda. Nossa, mas você engordou, hein? E aquilo continuou me irritando. Eu lembro assim de ficar extremamente irritada,
porque eu considerava e considero ainda uma falta de empatia muito grande você chegar comentando sobre o corpo dos outros, por vários motivos. Primeiro, porque ser magra ou ser gorda, ao meu ver, é só uma característica física. Tem pessoas que nascem com biotipo mais magro, tem pessoas que nascem com biotipo mais gordo e tá tudo bem. Assim, isso não é um erro, isso não é um problema. E eu acho que socialmente a gente passa a acreditar que essas características elas são um problema ou não, porque existe uma pressão estética em cima das mulheres e que se espera da gente que a gente tenha um determinado tipo de corpo. E isso me lembra muito o discurso da personagem Glória no filme da Barbie, que fala sobre como, aos olhos sociais, o corpo de uma mulher, ele nunca está perfeito. Toda essa experiência que eu tive na minha vida e que eu também observo em outras mulheres, eu percebi que não interessa qual é o corpo que você tenha, você sempre vai escutar de um terceiro que nunca tá bom. E eu falo dessa questão dos comentários, das pessoas fazerem comentários sobre os nossos corpos, não como uma questão acusatória, de que as pessoas fazem de propósito. Porque, na realidade, eu nem acho que a maioria das pessoas falem para nos machucar ou nos atingir. Claro que existem sim esse tipo de pessoa, mas eu não acredito que a maioria dos comentários seja por isso. Ao meu ver, a maioria dos comentários sobre corpos femininos, eles acontecem de forma automática. É uma situação tão naturalizada que as próprias pessoas não percebem que aquele comentário pode machucar o outro, pode ferir quem está ouvindo, pode tocar numa dor muito profunda. Então, essa conversa que eu estou tendo aqui com você é mais uma tentativa de debate e de trazer luz mesmo para esse assunto, de deixar bem claro e dizer que a gente não deve comentar sobre o corpo das pessoas, porque a gente não sabe pelo que elas estão passando. Uma pessoa, ela pode engordar ou emagrecer por uma questão de saúde física, por uma questão de saúde mental, porque ela está tomando algum remédio, porque ela de fato procurou fazer isso, né? Ela achava que tinha essa necessidade e foi buscar uma ajuda profissional para chegar no corpo que ela queria alcançar. São inúmeras as situações. E quando você fala sobre isso para alguém, você não sabe em qual dessas situações o seu comentário está se encaixando. Então, na dúvida, não fale nada, não comente sobre o corpo das pessoas, porque isso não vai mudar em nada na sua vida e pode estar machucando quem está escutando. E aí, essa situação de como as pessoas adoram comentar corpos de mulheres, ela me lembrou um livro chamado O Mito da Beleza, da Naomi Wolf. Eu queria ler um trechinho, uma frase aqui para vocês, que eu acho que resume muito o porquê que eu decidi gravar esse episódio e o porquê que a história da atendente me fez falar sobre esse assunto aqui. No livro, a Naomi fala: uma cultura obcecada pela magreza feminina não está obcecada pela beleza das mulheres, mas pela obediência delas. Essa frase, ela diz muito sobre como a beleza ela é utilizada como uma forma de controle feminino. Vocês já pararam para pensar o tempo que a gente perde de vida preocupada com questões de imagem, quando na verdade a gente poderia estar fazendo outras coisas? Quanto tempo a gente fica na frente do espelho, se autoanalisando, se perguntando se alguém vai reparar em como está a nossa barriga, se a gente engordou, se a gente ganhou mais 2 quilos, se a roupa está apertada, entre outras coisas? E quantas atividades a gente poderia estar fazendo além de simplesmente ficar se preocupando se a gente está ou não bonita hoje? E toda essa situação, eu não sei, como sempre nos finais do episódio, eu não venho aqui para trazer uma resposta definitiva de qual seria a solução para essa questão. Então a gente tem que acreditar que as pessoas vão parar de reparar no nosso corpo. Sinceramente, eu não espero isso e eu não acredito que a saída seja por aí. Então, eu prezo muito pelo nosso próprio fortalecimento mental. Eu acho que a gente tem que aprender
a se blindar mentalmente e meio que fazer um filtro do que a gente vai internalizar, do que a gente ouvir de outras pessoas e do que a gente simplesmente vai descartar e vai pensar. Essa pessoa aqui, ela tá fazendo uma projeção em mim, eu não tenho nada a ver com isso. Isso daqui é um problema que a pessoa tem com ela, isso não é um problema meu. Eu acho que quando a gente faz esse filtro, fica muito mais fácil lidar com esse tipo de situação e também não se deixar afetar para que essas situações abalem a nossa autoestima e a nossa autoconfiança. E uma coisa que eu quero deixar claro aqui, gente, que o problema não é você querer buscar emagrecer ou ganhar mais massa muscular ou fazer procedimentos no seu rosto ou no seu corpo. Se isso te fizesse sentir melhor, né, com você mesma, eu acho que procedimentos estéticos são super válidos. A minha crítica nesse episódio é como a gente muitas vezes faz as coisas sem se questionar. Então, o que eu quero deixar de mensagem para quem está ouvindo esse podcast é que se questione o porquê você se sente da maneira como você se sente ou por que você faz o que você faz. Esse é o principal ponto. Se você está buscando um processo de emagrecimento, entenda o porquê você está fazendo isso. Tenha muito claro se você está fazendo isso por você, se é pela sua saúde, se é para você, pelo seu bem-estar, se é para você se sentir bem. Se esses forem os motivos, eu acho que é muito válido. Agora, se você está querendo emagrecer para que o outro te veja de uma determinada maneira, para que você se sinta validada, ou porque você acredita que só assim você vai ficar bonita, entende que essas motivações, elas são muito mais externas do que internas. E que, se você não alcançar, você vai se sentir muito frustrada. E dois, se você alcançar, provavelmente você vai se sentir frustrada, porque é muito comum que a gente ouça mulheres que perseguem um determinado padrão estético e aí quando elas finalmente alcançam, elas percebem que elas não se sentem bem, que elas não, ainda assim elas não se sentem bonita, porque a gente costuma confundir se sentir bonita com autoestima, sendo que a autoestima ela é construída por muitas outras coisas além da questão estética. A questão estética é só um dos pilarezinhos de autoestima. É claro que é legal você se olhar no espelho e você se sentir satisfeita com o que você está vendo. Mas não pense que é só isso que vai te trazer felicidade ou fazer você se sentir bem com você mesma. Porque pra gente se sentir bem com a gente mesma, a gente precisa de muito mais do que só um corpo bonito. Por hoje é isso. Eu vejo vocês no próximo episódio. Ah, e se você gostou desse vídeo, curte ele, compartilhe ele com uma amiga que também já passou por algum processo de comentários externos sobre o próprio corpo ou que lida com essas questões corporais. A gente que é mulher, a gente sabe que é muito complicado e muito desafiador lidar com isso. Então, eu acho que é muito importante a gente ver que outras mulheres estão conversando, estão debatendo sobre esse assunto e que nenhuma experiência ela é individual, né? Assim como eu passei por isso e citei a minha história aqui como um exemplo de que isso acontece, eu tenho certeza e infelizmente outras pessoas também passam por essa mesma experiência. E se você assistiu o vídeo até o final, comenta aqui o mito da beleza, para eu saber que você assistiu esse vídeo todo. Até mais!